Paz, irmãos. Glória a Deus, né? Que bom que nós estamos aqui. Deus se alegra com isso, com certeza. Amém? É o dia que Ele escolheu para os profetas. Amém? É a noite, é o dia que Deus escolheu para os profetas. Amém? Então, você esteja atento, né, à palavra. Eu me lembro muito bem de Cornélio na Bíblia. Pode sentar, irmão. Eu lembro muito bem de Cornélio na Bíblia, onde ele criou expectativa naquilo que Deus ia falar com ele. Amém? Quem conhece essa passagem, lembra muito bem, né? Que Cornélio criou uma expectativa tão grande daquilo que Deus tinha para falar com ele, para fazer com ele, que ele ainda convidou as pessoas que estavam em volta dele. Glória a Deus, amém? E foi uma bênção, amém? Houve um derramar do Espírito Santo muito grande naquele tempo, né, de Cornélio. E o nosso Deus é o mesmo, amém? O nosso Deus é o mesmo. Ele pode fazer a mesma coisa que ele fez com aquela comitiva de Cornélio, pode fazer hoje com os profetas, amém? Glória a Deus. Presta atenção, deixa Deus tocar no teu coração, irmão, amém? Deixa Deus tocar no teu coração, porque Deus vai falar, com certeza, né? Deus vai falar comigo, com você, através dessa palavra. Então, sabe, você abre o teu coração e, como diz aquele versículo, ó Israel, ouve Israel e obedece, amém? Porque foi assim, né? Eu ouvi a voz de Deus e aí Deus me chamou e eu me entreguei, amém? Eu digo em questão de ministérios, né? Hoje você está aqui para você entender um pouquinho dessas três ministrações que vai haver, né? Uma hoje e duas amanhã, amém? Você está aqui exatamente para ouvir a voz de Deus para você. Às vezes você não sabe em que momento Deus vai falar com você, mas Deus vai falar, amém? Primeira vez que eu fui num congresso, é um congresso geral, né? Não era específico de profetas. Mas aconteceu assim, que eu era novo para mim aquilo ali, era a primeira vez que eu estava diante de um seminário, era um congresso na verdade, né? E aí então, o pastor que estava ministrando, o profeta que estava ministrando, nem me lembro quem era, mas ele começou a escolher as pessoas. Você, vem cá que Deus já te escolheu. Vem cá que Deus te escolheu. Vem cá que Deus te escolheu. Amém? E eu fiquei lá assim, eu aqui, no meio da multidão, que tinha muita gente, né? Deus, eu aqui, Senhor, você não está olhando para mim não, Deus. Faz o homem escolher eu, põe na boca dele para me escolher. E não aconteceu isso. Fiquei até meio frustrado, né? Mas Deus ouviu o que eu falei, amém? Então eu quero te dizer o seguinte, né? Vai depender do teu desejo, vai depender do chamado, amém? É para você entender um pouco do profético e saber se é isso que você quer mesmo e saber, né, assim, se você sentir isso no coração. Tem que arder no teu coração, amém? Então nesse momento que vai tendo essas ministrações, você vai ter um momento com Deus que Ele vai arrebentar você aí, amém? No sentido de botar fogo no teu coração, desejar aquilo que é necessário, amém? Então, vamos para a palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Em Israel, em toda a terra e aqui nesta igreja, seja louvado o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse momento. Um momento que parece foi demorado, mas o teu tempo não se demora, é o tempo perfeito. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor nos dê revelação da Tua palavra, Pai. Senhor, ó Pai, nós não queremos só o Logos, né, na questão profética, Senhor. Nós queremos o Rema, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu creio que o mais importante de tudo aqui, Senhor, é o Senhor tocar no coração dos Teus servos, das Tuas servas, para este chamado, Pai, em nome de Jesus de Nazaré.
Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor faça isso, que o Senhor passeie no meio da congregação, que o Senhor derrame do Teu fogo, do Teu Espírito Santo, Pai, abre o nosso entendimento a respeito desse ministério, Pai, ministério profético, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos, pedimos a Ti, da ordem aos Teus anjos guerreiros, Senhor, ó Pai, Senhor, a ministrar em nosso favor, ó Pai, nas regiões celestiais e terrenas, Senhor, em nome de Jesus. E fala conosco, Pai, nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui, todos os seus familiares, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as igrejas, Senhor, ó Pai, apostólica, Ágape, Pai, aqui no Brasil e fora do Brasil, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, ó Pai, aleluia, uma expansão, nós declaramos, Senhor, que, Senhor, as estacas da tenda vai aumentar, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, porque esse é o Teu propósito, papai, e o Senhor tem poder para fazer isso, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos estar diante da palavra do Senhor, né? Que haja temor no nosso coração, que nós possamos realmente entender o que Deus tem para nós, amém? Provavelmente você vai, sem dúvida, ouvir palavras que você já conhece, melhor ainda. Eu sempre falo, Deus, Ele revela a palavra, amém? Deus revela a palavra, então a palavra é viva, por isso que ela pode ser revelada novamente, amém? Ou algo que você ainda nunca ouviu. Pensa nisso, amém? Faça como Cornélio, o que Deus vai falar comigo hoje, nessa noite, amém? Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, que a gente vai começar por ali, e aí vamos deixar Deus trabalhar nos nossos corações, glória a Deus. Efésios capítulo 4, como nós estamos aqui, é profético o que nós estamos fazendo aqui, esse é o tempo de Deus, amém? Capítulo 4, versículo 11 ao 14, vamos dar uma olhada, versículo 11 ao 14, ele está falando que Ele mesmo, né, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tem profundidade aí, amém? Tem muita profundidade aí. Então, presta atenção, né, nessa questão, por exemplo, que Deus ali, nós vamos falar do profético. Tem 5 ministérios aqui em Efésios, amém? 5 ministérios. Mas o que nós estamos aqui é para enfatizar, para falar, para entender, para aceitar, é a questão profética, amém? Muito importante isso. Olha, Deus, não tem ninguém que tem tanta sabedoria como Deus, Ele é completo na sabedoria, né, dele, né, mesmo, né, Ele que fez. Então você veja bem, às vezes tem coisas que são terrenas, que dá para comparar e levar para o espiritual, para o contexto espiritual. Na verdade, todos nós deveríamos sempre pensar assim, tudo que a gente vê no âmbito terreno, transforma para o espiritual, amém? E aí a gente pode entender um pouco mais o que Deus quer de nós, como igreja, né, como noiva, mas aqui eu vou dizer como profeta, amém? Deus quer de nós grandes coisas, amém? Então é necessário que nós tenhamos uma visão a respeito disso. Então nós vamos falar só sobre o profético. Sabe, no natural você já conhece, por exemplo, vamos falar de uma multinacional. Já ouviu falar de multinacional? São empresas, né, grandes, não é verdade? E a empresa, ela funciona bem com 5 setores, normalmente, 5 setores. Então, sabe, Deus não é diferente, irmão. Deus não fez
Ele não deu uns para apóstolos, outros para profeta, doutores, evangelistas, mestres. 5 setores. Amém? O profético, eu creio que Deus está ativando hoje. Hoje é o dia do profético. Hoje nasce o profético, amém? No que se refere àquilo que está no plano do coração de Deus. Eu creio nisso. Fiquei um tempão orando, pensando, orando, um momento de querer desistir, um momento de querer entregar, mas Deus é que proporciona tudo, e o tempo é de Deus. Então eu creio que chegou o tempo de Deus para esse ministério, o ministério profético. Agora você com Deus, amém? Então você veja bem, uma empresa, se você pensar a nível de uma empresa, e fazendo uma analogia, e levar para o profético, não é diferente, irmão. Amém? Então você veja bem, uma empresa, de repente ela não está alcançando aquela perfeição, ela não está alcançando aquilo que deveria alcançar, porque falta um setor que ainda não funciona naquela empresa. Amém? E o que está faltando aqui é o profético. E hoje Deus começa esse profético, em nome de Jesus. Amém? Deus hoje começa o profético na igreja apostólica Ágape. Amém? Creia nisso. Demorou para chegar, mas demorou aos nossos olhos, ao nosso tempo. O tempo é de Deus, não é nosso. Amém? E esse ministério profético, ele é muito importante. Ele é necessário dentro da igreja. Não tem como uma igreja avançar, não tem como uma igreja se alcançar, os propósitos de Deus, se não tiver o profético no meio da igreja. Porque ele é um dos setores da igreja. Começa com o apóstolo e depois os profetas e assim na sequência. Amém? Porque muitas vezes a Bíblia diz que o profeta é olhos de Deus, são os olhos de Deus. O profeta normalmente ele tem discernimento de espírito. O profeta tem visão, tem sonhos, tantas coisas, né? Amém? Tem autoridade, conhece palavra. Então eu creio que vai começar algo novo, né? No que se refere no profético. Nós caminhamos aí, muito tempo falando sobre isso, até tentando muitas vezes ativar esse ministério, mas eu digo, em nome de Jesus, que hoje Deus está começando o profético na igreja apostólica Ágape. Amém? Creia nisso. Então esse setor precisa ser ativado, e ele só vai ser ativado se você estiver disponível. Amém? Você tem que estar disponível. Mas presta atenção, você tem que estar com o coração aberto para ouvir se esse é o teu chamado. Amém? Glória a Deus, você gosta do profético, você tem interesse pelo profético, mas você está aqui para realmente, o mais importante aqui, não é o profeta César, eu vou falar o profeta César, orar que nem Elias e descer fogo do céu. Hoje não é o mais importante isso. Hoje não é o mais importante eu profetizar alguma coisa para a igreja. Amém? O mais importante hoje, eu quero te dizer, é você ouvir o teu chamado. Entendeu? O mais importante aqui agora é você ouvir o teu chamado. Isso vai fazer toda a diferença. Amém? São 3 ministrações, uma hoje e 2 amanhã. Deus vai falar. E o mais importante, o mais precioso, o que Deus espera é que você ouça e deseje, o profético na sua vida. Mas você tem que discernir. Que Deus te dê discernimento para saber se é isso mesmo. Amém? Porque vai ser tremendo, com certeza. Glória a Deus. Então, eu queria que você abrisse a palavra também
Em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Ali é o profeta Eliseu, né? Amém? Elias. 1 Reis, capítulo 18. Logo depois que houve aquele confronto de Elias contra Jezabel, ali era o rei Acabe, né? E aí então, aconteceu algo ali que é o que está acontecendo hoje aqui. Amém? Aconteceu algo ali que está acontecendo hoje aqui, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 ao 45. Logo depois da vitória que Deus deu para Elias contra os profetas de Baal, teve um momento que foi assim, que é o que vai acontecer com esse ministério hoje, agora. Deus vai fazer isso aí agora, dessa forma. Amém? Escuta só. Versículo 42. Depois que Elias teve a grande vitória, ele falou assim: e Acabe subiu a comer e beber, depois daquela batalha. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, né, e se inclinou por terra, e meteu os seus rostos entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu, e olhando, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha os teus carros e desce, para que a chuva não te apanhe. Amém? O que você sentiu aí? Meu irmão, você vai ver, eu não sei qual é a distância, né? Não sei qual é a distância aonde estava Elias. Elias estava numa situação que ele estava não olhando para o mar, ele estava olhando para o outro lado, não era para o lado do mar. Ele se colocou em oração, ele se colocou na posição, né, de falar com Deus, está ali orando ele, e ele pega, e ele determina, falou: vai, mas vai para o lado da praia, né? Olha para o mar, vê lá se tem algum sinal. E ele vai, e ele chega lá, olha, não tem nada. Aí ele fala assim: então volta lá 7 vezes. Coisa tremenda isso. Volta lá 7 vezes. Não viu nada, o céu todo azul. Voltou mais uma, segunda, não sei quanto tempo levava para ir e voltar para trazer a resposta para Elias. Mas ele obedeceu. Ele foi a primeira vez, nada. Foi a segunda vez, nada. Foi a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, na 7ª, uma pequena nuvem. Hoje começa a pequena nuvem. Rechequebaiá, hoje, estou te falando, hoje, começa a pequena nuvem. Amém? Hoje começa a pequena nuvem do Senhor no profético. Pequena, mas vai chover. Pequena, mas vai chover. Amém? Lembra daquele louvor? Vai chover. Amém? É isso que Deus tem falado ao meu coração. Nós persistimos. Nós, lutamos, batalhamos, né? Para chegar a esse Kairos de Deus. Aqui nós temos 2 ensinamentos da palavra. Primeiro, o tempo é de Deus. Amém? Vai lá uma vez, não vi nada. Vai lá a segunda vez, não vi nada. Vai lá. Ele podia dizer para Elias: Elias, já vai a 6ª vez que não. Eu mandei você 7, vai lá 7 vezes. Eu creio que nós perseveramos, amém?
com os grupos de intercessão, com aqueles que oraram, com aquele grupo que tinha, né, o Rema e os escudeiros, e perseveramos, e eles vieram, e muitas pessoas vieram, e aí então, mas não acontece nada, porque ainda não era o tempo do Senhor, aí não acontece nada, nós mesmos falamos isso muitas vezes, não é verdade? Mas não acontece nada, porque não era tempo de Deus, mas agora sim chegou o tempo de Deus, amém? Eu creio, eu profetizo isso, porque para isso Deus me ungiu, eu profetizo isso em nome de Jesus, que hoje começa, é pequeno, mas vai chover, amém? Deixa Deus tocar no teu coração, irmão, porque hoje Deus vai acender o teu coração, daquele que Ele chamou. Você vai perceber isso, você vai sentir isso, você vai se apaixonar por isso, amém? Então, por isso que eu falei, o mais importante hoje é entender que chegou o tempo de Deus e a nuvem apareceu. Então, vai se completar aquilo que Deus tem na igreja apostólica, Ágape. Vou falar da água porque não são água, mas Deus vai fazer isso em todas as igrejas que tiver ouvindo a voz de Deus, amém? Porque esse é aquele setor fundamental, principal, amém? Precisa ter o profético em movimento, precisa ter o profético, sabe, para poder, sabe, ele é o profético, eu digo que é como se fosse colunas, amém? Aí Deus vai liberar. Na verdade, a nuvem Ele já liberou. Nós temos agora que batalhar para que venha a chuva de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso aconteceu com Elias. Agora, abre em Jeremias. Eu não poderia deixar de falar de Jeremias. Não tem como. Inclusive Deus me deu para a minha vida o chamado aqui de Jeremias. Aqui Deus me chamou. E aí então eu quero compartilhar isso com você. E eu peço a Deus em nome de Jesus, que assim como Ele tocou no meu coração, toque no seu hoje. Amém? E confirma você como profeta, né? Como nesse ministério, né, de profeta. Nós vamos ter uma caminhada maravilhosa, de guerra, mas de vitória. Amém? Os profetas podem ter certeza, irmão, né? Até a adoração também está no meio do profético. E o profético, ele tem um propósito de trazer o céu para a terra. Amém? Olha, veja bem, trazer o céu para a terra. Se nós estivermos dispostos a fazer isso, Deus já está preparado. Amém? Deus já tem tudo para nós. Mas nós temos que estar disposto mesmo. Então aqui, sabe, Jeremias, capítulo 1. Vamos dar uma olhada? Jeremias 1. Deixa eu achar aqui também, que eu não sei onde que está. Jeremias 1. Vamos lá. Jeremias 1. Capítulo 1. Esse é um chamado que Deus fez para Jeremias, eu creio que quase todos nós conhecemos, né? E Deus me chamou aí para ser profeta. Aqui Deus me chamou para ser profeta nessa passagem. E eu tenho o prazer de ministrar essa palavra agora, né? Que Deus deu no meu coração a respeito disso. Então você veja bem o que é o profético. Deus pegou Jeremias, olha o que o profético vai fazer. Se nós fizermos essa pequena nuvem virar uma tempestade, amém? Essa pequena nuvem vai virar tempestade, amém? Tempestade do Senhor, glória a Deus. Já viu tempestade de Deus? É tempestade de Deus. Coisas grandes vão acontecer e constantes vão acontecer, amém? Então você veja bem, ele chega para Jeremias e ele começa a falar com Jeremias, né? Capítulo 1, vamos lá direto no versículo 4.
Ele está dizendo, assim, Jeremias está dizendo, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, que assim como Jeremias escutou a voz de Deus, e ele está afirmando, assim Deus me chamou, assim Deus, Ele falou comigo, assim Deus tocou no meu coração, assim seja aqueles que Deus escolheu nessa noite. Igual Jeremias, Senhor, faz arder o coração, Senhor, faz arder a paixão, Senhor, ó Pai, faz, Senhor, ó Pai, tomar decisão, Senhor, faz como o Senhor fez com Jeremias, faz agora, Senhor, no profético dessa igreja, Ágape, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. É isso que Deus tem, amém? É o chamado. Ele fala, olha, assim Deus falou comigo, assim Deus vai falar com você. Amém? Já está falando. Com certeza já está falando. Então toma posse. Então ele fala com Jeremias e diz, antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Irmão, você não era nem nascido ainda, estava lá no ventre, sendo formado, e Deus ali já escolheu você, para fazer parte do profético, para ser profeta, para ser profetisa, para ser, sabe, para fazer descer o céu na terra. É ou não é? É o que está aqui. A palavra de Deus é ontem, e hoje e amanhã. Então essa palavra é viva, por isso que eu falei, é viva. O bom da palavra é porque ela é viva, então ela se revela. E a revelação é essa, quando Deus encheu o teu coração desse desejo. Eis-me aqui, Senhor. O desejo vai ser tão grande que você vai esquecer até o que você tem que enfrentar. Sabe o que você vai ver? Vai ver só o arder o coração e falar, eis-me aqui, Senhor. Como falou Isaías, amém? Porque quando arde o coração, a gente esquece de tudo, esquece das aflições, esquece o que vai passar, esquece o que vai ter que buscar, só arde o coração de tal maneira de paixão pelas coisas de Deus, né? Como o caso do profético, que você já vai dizer, eis-me aqui, Senhor, amém? Pensa nisso. E Deus, falando com Jeremias, Jeremias era um garoto ainda, não sei que idade tinha, mas entre 16 e 18 anos, né? Não sei a idade desse menino, mas ele era muito jovem, e ele, né, é normal que um jovem, né, é normal que você, por exemplo, assim, eu não sei nem o que é o profético, talvez você seja até como Jeremias, Deus está te chamando, deu para você entender? Que nem Jeremias, mas eu não sei nem o que é o profético, mas o que eu vou falar, mas o que eu vou fazer, meu irmão, Deus, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, amém? Então, sabe, você tem que entender que quem faz a obra não é o homem, quem faz a obra é Deus, quem escolhe é Deus, quem põe no coração é Deus, sabe, esse fogo para poder você fazer aquilo que está no coração de Deus, porque isso aqui é projeto de Deus, isso é propósito de Deus, profético, propósito de Deus, amém? Se você entender isso, você vai, né, realmente se entregar nesse ponto. Glória a Deus. Eu quero sim, Senhor, eu quero esse ministério, eu quero passar por esse ministério, eu quero aprender, eu quero fazer. Não só, sabe, irmão, deixa eu te falar. Eu vou te falar uma coisa. Sabe, vai ser algo tremendo. Vai ser algo que você nunca viu. Sabe, é como se colocasse uma turbina na igreja. O profético é como se fosse colocar uma turbina na igreja, para ela, sabe, avançar muito mais rápido. Embora até o apóstolo já tenha profetizado, né? Metade do tempo, o dobro do trabalho. É isso. Mas o profético tem que ser ativado. Esse profético não vai ser ativado porque eu sou profeta, ou porque a pastora, a Kátia, né, é profeta, que a Ruth é profeta. Não, é todos nós juntos.
é para aqueles que têm chamado para o profético, aquilo que arder no teu coração. Nós juntos faremos proezas. Deus vai fazer proezas. Nós juntos vamos vencer batalhas enormes. Nós juntos vai fazer nações se entregarem a Jesus. Entenda isso. Lembra que eu falei, o mais importante aqui agora é você entender o teu chamado. Se tocou, se já está tocando, glória a Deus. Amém? E ele continua, Jeremias, né? Olha a qualidade do profeta no sentido daquilo que ele tem que fazer. Não que ele seja alguma coisa, porque ninguém é nada. Agora nós somos tudo em Deus, né? Amém? Então ele começa assim, né? Então disse o Senhor Jeová, versículo 6, não foi aí que nós paramos? Né? Eis que não sei nem falar, porque sou uma criança. Jeremias, ele tinha essa visão dele ser aquele, estava com a chupeta ainda, né? Bebezão, né? Eu sou um bebezão, Deus, não sei nem o que eu vou falar, não sei nem falar direito. Aí Deus, né? Consola ele, conforta ele, né? No sentido, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Estendeu o Senhor a mão, tocou-lhes na boca e disse-lhe o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares. Oh, glória a Deus! Vai ser guerra, irmão. Hã? Vai ser guerra. O que Deus está falando aqui para os profetas? Guerra. Guerra. Porque se nós temos que quebrar, destruir as obras do diabo, é guerra. Profeta é chamado para frente de batalha, é guerra. Porque Deus chamou esse menino, que se sentiu tão pequenininho, e até sem condições de falar. E Deus falou, não temas, amém? Não temas, imagine aquele garoto novo, né? Certo? Novinho, garoto novo, um chamado desse, ele ficou apavorado, e ele não estava capacitado mesmo, mas Deus já colocou as palavras na boca dele. Eu te levantei, Deus levantou o profético, aqui é Jeremias, mas agora para nós somos nós. Ali foi Deus falou para Jeremias, irmão, exclusivamente para Jeremias. Hoje ele está falando para a igreja, hoje ele está falando para os profetas. Amém? Não digas que você, sabe, não sabe falar. Não diga que você, sabe, não vai conseguir fazer. Não fica com medo da guerra, porque ele já decretou aqui, ó. Eu levantei os profetas para derrubar, destruir, quebrar, arrancar. E é assim que se faz com a obra do diabo. Quebra, arranca e joga tudo fora. E depois sabe o que você faz? Aí ele diz lá, para plantar e para edificar. Pode ver. Está vendo? Jeremias, você vai fazer isso. Agora imagine um menino de 17 anos. E Deus dá uma palavra dessa para o bebezão. Eu vou te levantar. E você vai quebrar, arrancar, destruir, derrubar, rapaz. E você vai plantar e vai edificar. Quase matou aquele menino, né? Jeremias quase morre. Quase morre, assustado, não é verdade? Mas Jeremias, ele ouviu. Por que ele foi? Porque ele ouviu. Você só vai se você ouvir hoje. Deu para você entender? Você só vai se você ouvir Deus falar, como Jeremias, como Deus falou com Jeremias e ouviu a Deus. Tanto que ele estava questionando a Deus. Ele ouviu tão nítido a voz de Deus, que ele estava questionando a Deus, só se ele fosse louco. Mas ele não é louco, ele sabe que ele está falando com Deus. Deus está falando com ele, Deus está chamando ele em algo muito grande, e ele é um bebezão, mas ele ouviu. Se você ouvir, Deus vai te chamar.
Amém? Você tem que entender isso. Eu estou te falando, aqui é turbinar essa igreja, é o profético. Com certeza. Amém? Mas temos que trabalhar muito. Pequena nuvem, lembra? É uma nuvem pequena. Mas depois veio a grande tempestade. Então hoje começa como uma nuvem pequena, mas grandes tempestades de Deus virá. Amém? Vai vir. Vai vir sim. Glória a Deus. E ele continua. Para nós encerrarmos aqui esse momento aqui, né? Ele vai até o 12. Ele fala assim, até o 12 não, vamos lá. 4 até o 12, né? Olha, ponho-te neste dia, vamos lá de novo, sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e plantares. Glória a Deus. Amém? Vai ser reforçado aí, né? Todos os ministérios vão ser reforçados em oração, em jejum, por esse profético. Amém? Por esse profético. Aí você pode dizer assim, que nem Jeremias. Jeremias falou, eu não sei falar. Aí Deus falou, fica tranquilo, eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Aí você fala assim, mas eu não sou muito de jejum não, irmão. Fica tranquilo que Deus vai turbinar você para o jejum. Amém? Eu também não sou muito chegado na palavra. Fica assim, ligado que Deus vai treinar você na palavra. Mas assim, ela sabe, vai treinar em oração, vai treinar em tudo, irmão. Você acha, numa guerra entre uma nação e outra, você acha que o presidente, como, eu não vou citar, né, um presidente, vai colocar os soldados sem equipamento? Só se ele fosse biruta, um homem natural, comum, vai para uma guerra, ele vai equipar os soldados dele, se ele quiser ganhar a guerra, né? Mas irmão, aqui é uma listagem, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele é o dono da guerra, amém? O Senhor é o dono da guerra, Ele para a guerra, Ele abre guerra, Ele arrebenta quem Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Mas precisa, o profético acorda hoje. O profético começa hoje, como uma nuvem pequenininha, mas Deus vai derrubar, né? Vai dar muita sabedoria para a gente, coragem, para a gente enfrentar isso. E aí ele fala assim, olha, quer ver? Ele está terminando aqui, disse o Senhor, e aí ele fala, ainda veio a minha palavra, Jeremias fala, ainda veio, ele está num maior diálogo com Deus, que coisa linda, né? Fala a verdade, né? Tremendo de medo, mas falando com Deus, entendendo o que Deus estava falando, e aí Deus fala mais ainda com ele, ainda veio, 11, né? Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, rapaz, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Deus só não vai fazer se não encontrar a nossa vida, não encontrar no nosso coração o desejo de entrar no profético. Agora, entenda, tem que ter chamado de Deus. Você tem que arder o coração. Amém? Então você veja bem, Deus ele deixa claro para Jeremias, viste bem, Jeremias, fica tranquilo, eu não volto atrás da minha palavra não, eu vou te livrar, eu vou te sustentar, eu vou, fazer de você um grande guerreiro, Jeremias, né? E eu velo pela minha palavra, tem zelo pela palavra, amém? Zelo, eu tenho zelo, Jeremias. Eu tenho muito zelo pela minha palavra. Então eu te digo, fica tranquilo, viste bem. É uma guerra, mas eu vou te respaldar. Eu vou te dar o que você precisa para vencer as batalhas. Glória a Deus. Ali era um homem só. Olha quantos estão aqui, homens e mulheres. Já pensou?
Um só já deu trabalho, né? Imagine, né, uma turma grande, né, de profetas e profetisas, imagina. Vai ser tremendo isso daí. Aí a gente vai ver mesmo coisas sobrenaturais. Amém? Porque todo mundo vai participando, cada um vai fazer, porque a gente, talvez não pense você que é o profeta que vai fazer, não, o profeta vai orar e o evangelista vai fazer. Amém? O profeta vai orar, os profetas vão orar e o apóstolo vai fazer. Os profetas também farão, né? Muitas coisas, eles vão fazer muitas coisas. Amém? Mas você entendeu? É através, sabe, Deus vai começar a usar mesmo mais rápido o corpo de Cristo. Então é necessário o profético. Amém? Bom, glória a Deus. Então esse foi o chamado de Jeremias. Espero que você tenha entendido. Agora, sabe, eu queria compartilhar com você, por exemplo, de João 2,17. João 2,17. Olha só, João 2,17. Evangelho de João, tá? Ele fala assim, ele fala do zelo de Jesus. Amém? Olha aqui, 2, versículo 17, diz assim, né? João 2,17, João 2,17. E os seus discípulos, aí aquele momento onde Jesus entra no templo, ele usa de autoridade que ele tem, e disse aos que vendiam pombas, o 16, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa, amém? Ele fala assim, né? O zelo da tua casa me devorará, ele vai me consumir. O zelo da tua casa me consome. Amém? Jesus, ele tinha plenitude do Espírito, também como profeta, mas ele era homem zeloso por Deus, zeloso pela casa de Deus. Amém? Zeloso, muito zeloso. E para a gente ser zeloso, tem preço para pagar. Amém? Tem preço para pagar, senão você não é zeloso. Então, sabe, esse ministério profético é algo que tem que ser com muito zelo. Tudo tem que ser com zelo, mas aqui, por estarmos em frente de batalha, tem que ter zelo. Então, talvez vai ser até excelente para você, se você tiver o chamado, porque ali você vai entrar ali, né, no trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Então é o zelo. E o zelo é devoção exclusiva. Zelo tem o significado de devoção exclusiva, apego sincero, fervoroso a Deus para que venha o profético. Amém? Zelo para que venha o profético. Zelo para que se manifeste o profético. Amém? Entende isso? Glória a Deus, né? Então, o que Deus quer fazer? Deus quer fazer algo tremendo, irmão. Deus quer, ele fala assim muito claro aqui nesse capítulo de Marcos, o que Deus quer fazer é renovar o vaso para encher de vinho novo. Amém? É necessário isso, porque a Bíblia fala bem claro, amém? Ela deixa bem claro a Bíblia, no sentido de que não se põe vinho em odres velho, vai quebrar. Amém? Então, entenda o que Jesus está falando aqui, ó. É o último versículo que tem aqui para mim falar. Deus me encurtou a palavra hoje, né? Glória a Deus, né? Mas é objetivo o negócio, não tem como. Amém? Então você veja bem, abre em Marcos, e Deus assim, né? Com certeza Ele vai estar falando
nesse sentido de você realmente precisa ser lapidado. Está lá em Marcos, eu queria só para a gente falar aí nesse Lucas, Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22. 2, 21 e 22. Ele fala assim: ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe, e os odres se entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, né? O vinho novo deve ser posto em odres novos. O que Jesus está falando aqui? O que Jesus está esclarecendo aqui para a igreja, né? O que ele está querendo dizer? Irmão, a unção, para que haja um mover da unção profética no meio desse ministério profético, então Deus está dizendo assim: eu vou ter que renovar vocês, eu vou quebrar vocês, eu vou fazer de vocês um vaso novo, porque se eu não fizer um vaso novo, não tem como eu derramar uma unção sobre a sua vida. Entende? É muito claro o que ele está explicando. É o desejo de Deus derramar vinho novo no profético. Amém? Mas nós vamos precisar primeiro ser quebrado. Então, a escola de profeta, o ministério de profeta, é para isso. Vai ser quebrado. Amém? Além de ter guerra com as trevas, guerra com o inimigo, batalha com o inimigo, ainda tem o trabalhar de Deus para limpar o vaso. Deixar o vaso, vai quebrar o vaso, como disse lá o próprio Jeremias, lembra? 18, né? 18. Quando Deus fala para Jeremias e fala: desce a casa do oleiro. Amém, irmão? Para descer a casa do oleiro, tem que ter humildade. Então, se você quer ser trabalhado por Deus, tem que se humilhar. Lembra quando Deus fala? Aquele que se humilha, Deus exalta. Eu estou falando de profético. Se o profético se humilhar, amém? Não é se humilhar colocando saco de pó na cabeça, não é se humilhar na obediência. Se humilhar na hora da oferta. Sabe, a oferta para Deus, e a melhor oferta, é quando você diz para o pecado: estou fora. Tenho uma vida santa, eu sirvo a Jesus, eu estou fora do pecado. Quando você rejeita o pecado, você dá uma oferta para Deus. Rejeita mais um pecado, mais uma oferta. Aí você fala: mas tanta coisa que rodeia de pecado, glória a Deus, porque aí você vai poder dar mais oferta. Amém? Vai dar mais oferta para Deus. Bateu na porta o pecado, né? E oferta para Deus. Não, vou ofertar obediência. Que oferta gostosa para Deus. Até o profeta falou isso, né? O profeta falou isso. Ele disse assim, né, que melhor é obedecer do que sacrificar. Então, nós temos uma caminhada de trabalhar de Deus na nossa vida. E a gente só vai deixar se a gente aprender o que é humildade. Se a gente viver humildade. E humildade, irmão, não é, olha, ele é simples. Isso não quer dizer que a pessoa é humilde. Humilde é a pessoa que aceita a palavra de Deus e executa.
Isso é humildade. Aí eu vou dizer, lá vem vinho novo. Amém? Aí vem vinho novo. É tremendo. Aí esse vinho novo, você sabe, é o derramar do Espírito de Deus. É a unção do Espírito de Deus. Quem não quer? Amém? Então, é com você. Deus é com você. Ele vai te escolher. Você vai ter que sentir isso. Em nome de Jesus. Amém?